A Sura das Formigas. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Tassin, esses são os versículos do Alcorão e explícito livro. É orientação e alvíceras para os crentes, que cumprem a oração e concedem a zaká e se convencem da derradeira vida. Por certo, aos que não creem na derradeira vida, aformoseamo-lhes as obras, então caminham às cegas. Esses são os que terão o pior castigo e serão os mais perdedores na derradeira vida. E por certo, a ti, Muhammad, é conferido o Alcorão da parte de um sábio, onisciente. Lembra-lhes de quando Moisés disse à sua família: por certo, entrevejo um fogo. Far-vos-ei vir dele notícia, ou vos farei vir um tição para vos aquecerdes. E quando ele lhe chegou, chamaram-no: bendito quem está no fogo e quem está a seu redor, e glorificado seja lá o Senhor dos mundos. Ó Moisés, por certo eu sou Alá, o Todo-Poderoso, o Sábio. E lança tua vara. Então, quando a viu mover-se, como se fora cobra, voltou as costas fugindo e não volveu atrás. Alá disse: ó Moisés, não te atemorizes. Por certo, junto de mim, os mensageiros não se atemorizam. Mas para quem é injusto, em seguida, troquem bem o mal. Por certo, sou perdoador, misericordiador. E faz entrar tua mão na abertura de teu peitilho, ela sairá alva sem mal algum. Isto está entre os 9 sinais para o faraó e seu povo. Por certo, são um povo perverso. Então, quando nossos claros sinais lhes chegaram, disseram: isto é evidente magia. E negaram-nos injusta e soberbamente, enquanto suas almas se convenciam deles. Então, olha como foi o fim dos corruptores. E com efeito, concedemos ciência a Davi e a Salomão. E disseram ambos: louvor a Alá, que nos preferiu a muitos de seus servos crentes. E Salomão foi herdeiro de Davi, e disse: ó humanos, foi-nos ensinada a linguagem dos pássaros, e foi-nos concedido algo de todas as coisas. Por certo, este é o evidente favor. E reuniu-se a Salomão seu exército de djinns, e de humanos, e de pássaros, e coordenaram-se. Até que ao chegarem ao Vale das Formigas, uma formiga disse: ó formigas, entrai em vossos formigueiros, a fim de que vos não esmaguem Salomão e seu exército, enquanto não percebam. Então Salomão sorriu prazeroso, admirado de seu dito, e disse: Senhor meu, induze-me a agradecer-te a graça com que me agraciaste e a meus pais, e a fazer o bem que te agrade, e faz-me entrar com tua misericórdia para junto de teus servos íntegros. E passou em revista os pássaros, então disse: por que razão não vejo a polpa, ou será ela dos ausentes? Em verdade, fala-ei sofrer veemente castigo, ou a degolarei, a menos que me faça vir evidente comprovação. Mas ela não tardou muito e disse: abarquei aquilo que não abarcaste, e chego a ti de Sabá com informe certo. Por certo, encontrei uma mulher reinando sobre eles, e a ela foi concedido algo de todas as coisas, e tem magnífico trono. Encontrei-a e a seu povo prosternando-se diante do sol em vez de Alá, e Satã aformoseou-lhes as obras e afastou-os do caminho reto, então não seguiam. Afastou-os para que se não prosternassem diante de Alá, quem faz sair o recôndito nos céus e na terra, e sabe o que escondeis e o que manifestais. Alá, não existe Deus senão Ele, o Senhor do magnífico trono. Salomão disse: olharemos se disseste a verdade ou se és dos mentirosos. Vai com esta minha missiva e lança-lhes. Em seguida, volta-lhes as costas e olhe o que farão retornar. A rainha disse: ó dignatários, por certo, uma nobre missiva foi-me lançada. Por certo, é de Salomão, e por certo, assim é, em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador.
Não vos sublimeis em arrogância sobre mim e vinde a mim como moslimes. Ela disse, ó dignatários, instruí-me a respeito de meu assunto. Jamais decidi a respeito de assunto algum sem que o testemunhasseis. Disseram, somos dotados de força e dotados de veemente fúria, mas de ti é a ordem, então olhe o que ordenas. Ela disse, por certo, os reis quando entram em uma cidade corrompem-na e fazem aviltados os mais poderosos de seus habitantes, e assim fazem. E por certo, estou lhes enviando um presente, e olharei com que os emissários retornarão. E quando a delegação chegou a Salomão, ele disse, quereis conceder-me riquezas? Ao passo que o que Alá me concedeu é melhor que aquilo que ele vos concedeu, mas vós jubilais com vosso presente. Retorna a eles, e em verdade, chegar-lhes-emos com um exército que não poderão enfrentar, e os faremos sair dela aviltados e humilhados. Ele disse, ó dignatários, quem de vós me fará vir seu trono antes que me cheguem como moslimes submissos? Um ifrit dos djinns disse, eu te farei vir antes que te levantes de teu lugar, e por certo para isso sou forte, leal. Aquele que tinha ciência do livro disse, eu te farei vir num piscar de olhos. E quando ele o viu estabelecido junto de si, disse, isso é algo do favor de meu Senhor, para que me ponha à prova, se lhe agradeço ou sou ingrato. E quem lhe agradece, apenas agradece em benefício de si mesmo. E quem é ingrato, por certo, Alá é bastante a si mesmo, ele é generoso. Ele disse ainda, desfigurai-lhe o trono, olharemos se ela seguia, ou é dos que não seguiam. E quando ela chegou, disseram-lhe, assim é teu trono? Ela disse, é como se o fora. Salomão disse, e a nós foi-nos concedida a ciência antes dela, e somos moslimes. E o que ela adorava em vez de Alá afastou-a do caminho reto. Por certo, ela era de um povo renegador da fé. Disseram-lhe, entra no palácio. E quando ela o viu, supô-lo um manto d'água. Ergueu então as vestes e descobriu ambas as canelas de suas pernas. Salomão disse, é um palácio revestido de cristal. Ela disse, Senhor meu, por certo fui injusta com mim mesma e islamismo-me com Salomão para Alá, o Senhor dos mundos. E com efeito, enviamos ao povo de Tamud seu irmão Salih. Ele disse, adorai a Alá. Então, ei-los divididos em dois grupos que disputavam. Disse, ó meu povo, por que apressais o mal antes do bem, que imploreis o perdão a Alá para obter misericórdia? Disseram, pressentimos mau agouro por causa de ti e de quem está contigo. Disse, vosso agouro é junto de Alá, mas sois um povo que está sendo provado. E havia na cidade um agrupamento de 9 homens, que semeavam a corrupção na terra e não a reformavam. Disseram, jurai por Alá, que à noite de sobressalto mataremos e a sua família. Em seguida, diremos a seu herdeiro, não assistimos ao aniquilamento de sua família, e por certo, somos verídicos. E usaram de estratagemas, e nós usamos de estratagemas, e eles não perceberam. Então, olha como foi o fim de seus estratagemas. Aniquilamo-los e a seu povo a todos. E essas suas casas estão desertas porque eles foram injustos. Por certo, há nisso um sinal para um povo que sabe. E salvamos os que creram e foram piedosos. E lembra-lhes de Lote, quando disse a seu povo, vós vos achegais à obscenidade, enquanto a enxergais claramente? Por certo, vós vos achegais aos homens por lascívia em vez de às mulheres. Aliás, sois um povo ignorante. E a resposta de seu povo não foi senão dizer, fazei sair de vossa cidade a família de Lote. Por certo, são pessoas que se pretendem puras. Então, salvamo-lo e a sua família, exceto sua mulher. Determinamos que ela seria dos que ficariam para trás. E fizemos cair sobre eles chuva.
Então que viu a chuva dos que foram admoestados. Dize, louvor a Alá, e que a paz seja sobre seus servos, que ele escolheu. Qual é melhor, Alá ou o que eles idolatram? Não é ele quem criou os céus e a terra, e vos fez descer do céu água, e com ela fazemos brotar pomares plenos de viço, cujas árvores não vos é possível fazer desbrotar? Há outro Deus junto de Alá? Não, mas eles são um povo que equipara outros a Alá. Não é ele quem fez da terra um lugar de morar, e fez através dela rios, e fez-lhe assentes montanhas, e fez barreira entre os dois mares? Há outro Deus junto de Alá? Não, mas a maioria deles não sabe. Não é ele quem atende o infortunado quando este o invoca, e remove o mal e vos faz sucessores na terra? Há outro Deus junto de Alá? Quão pouco meditais! Não é ele quem vos guia nas trevas da terra e do mar, e quem envia o vento como alviçareiro adiante de sua misericórdia? Há outro Deus junto de Alá? Sublimado seja Alá acima do que idolatram. Não é ele quem inicia a criação em seguida a repete? E quem vos dá sustento do céu e da terra? Há outro Deus junto de Alá? Dize, trazei vossas provanças, se sois verídicos. Dize, ninguém daqueles que estão nos céus e na terra conhece ao invisível exceto Alá, e eles não percebem quando serão ressuscitados. Mas sua ciência acerca da derradeira vida incorporou-se. Aliás, eles estão em dúvida a respeito dela, ou antes, a respeito dela, estão cegos. E os que renegam a fé dizem, será que quando formos pó seremos ressuscitados, nós e nossos pais? Com efeito, isso nos foi prometido a nós, e antes a nossos pais. Isso não são senão fábulas dos antepassados. Dize, caminhai na terra e olhai como foi o fim dos criminosos. E não te entristeças por eles, e não tenhas constrangimento pelo estratagema de que usam. E dizem, quando será o cumprimento desta promessa, se sois verídicos? Dize, quiçá algo do que apressais se vos aproxime. E por certo teu Senhor é obsequioso para com os homens, mas a maioria deles não agradece. E por certo, teu Senhor sabe o que seus peitos ocultam e o que manifestam. E nada há de recôndito no céu e na terra que não esteja no evidente livro. Por certo, este Alcorão narra aos filhos de Israel a maioria daquilo de que discrepam. E por certo, é orientação e misericórdia para os crentes. Por certo, teu Senhor arbitrará entre eles com seu julgamento, e ele é o Todo-Poderoso, o Onisciente. Então confia em Alá, por certo, tu estás fundado sobre a evidente verdade. Por certo, não podes fazer ouvir aos mortos, nem podes fazer ouvir aos surdos a convocação quando voltam as costas, fugindo. E não podes guiar os cegos, desviando-os de seu descaminho. Não podes fazer ouvir senão a quem crê em nossos sinais, pois são muslimes. E quando o dito se cumprir sobre eles, far-lhes-emos sair uma besta da terra, que lhes falará que os humanos não se convenciam de nossos sinais. E um dia, reuniremos de cada comunidade uma turba dos que desmentem nossos sinais e coordenar-se-ão. Até que quando eles chegarem ao ajuste de contas, Alá dirá, desmentistes meus sinais enquanto não os abarcastes em ciência? Ou que fazíeis? E o dito cumprir-se-á sobre eles, porque foram injustos, então nada pronunciarão. Não viram que fizemos escura a noite, para nela repousarem, e claro o dia? Por certo há nisso sinais para um povo que crê. E um dia se soprará na trombeta, então aterrorizar-se-á quem estiver nos céus e quem estiver na terra, exceto aquele a quem Alá quiser, e todos a ele chegarão humildes. E tu vês as montanhas, tu as supões imóveis enquanto passam do mesmo modo que as nuvens. É a obra de Alá,
Quem aperfeiçoou todas as coisas? Por certo, ele é conhecedor do que fazeis. Quem chega com a boa ação terá algo melhor que esta, e estarão em segurança contra o terror desse dia. E quem chega com a má ação, suas faces serão empuxadas no fogo, e dir-se-lhes-á: não sois recompensados senão pelo que fazieis. Dize: apenas foi-me ordenado adorar ao Senhor desta cidade, que ele santificou, e dele são todas as coisas, e foi-me ordenado ser dos muslimes, e recitar o Alcorão. Então quem se guiará apenas em benefício de si mesmo, e a quem se descaminha dize: eu não sou que um dos admoestadores. E dize: louvor a Alá, e far-vos-á ver seus sinais e vos reconhecê-los eis, e teu Senhor não está desatento ao que fazeis.